a estarem presentes com a gente aqui no domingo. E também ao longo da semana nos reunimos. A dicção. Entre em contato com o contato que vai... Minha dicção tá horrível. Com o número que vai aparecer. Se você ainda não faz parte e... Não era isso que eu ia falar. Tá. Tem mais uma coisa, se inscreva. Se inscreva. A vocês que acompanham a gente aqui no canal do YouTube, todo domingo aqui na Capela estamos presentes e reunidos num café da manhã muito especial. Fazemos o café às 10 horas na Rua Tupi, 115, Jardim Cidade do Aço. Esperamos por você. E também ao longo da semana nos reunimos nas casas num grupo chamado Grupo de Conexão. É um momento onde discutimos sobre a mensagem de domingo. Se você ainda não faz parte de um grupo de conexão e faz parte da família Capela, entre em contato com o número que vai aparecer aqui abaixo para você também fazer parte. E se essa missão faz sentido para você e você quer participar com a sua contribuição, eu vou estar deixando aqui também para vocês a chave Pix e o QR Code para você poder ajudar. Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E agora, fique com a mensagem. Bom, galera, de novo, bom dia, né? A gente começa agora. Hoje, como é o tema, eu não vou dar continuidade, mas eu quero trazer um esclarecimento aqui para vocês do que a gente pensa como igreja, como que a gente pensa, também não só em estrutura de igreja, mas como ser igreja, como viver a igreja, né? E a gente teve uma série aí, um mês, sobre o Criador e a criação, e várias coisas foram faladas e tudo, mas aí chega uma parte que a gente precisa ter um momento de refletir, a igreja, fazer uma reflexão do que a gente é. Talvez você pode pensar assim, como que é essa igreja que eu estou frequentando? Como é que ela é? Como que ela vive? Como que ela sobrevive? Como que ela surgiu? Como que as coisas acontecem na capela? Como que a igreja acontece na igreja que eu frequento? Não só aqui, capela, mas em outros lugares. Como que você se comporta como igreja? Como que você age como igreja? Pela manhã eu estava falando aqui, eu cheguei a comentar aqui na oração, e a gente vê quando a gente realmente é igreja, quando a gente vê a dor do outro, né? Mas aí tem uma pergunta que eu lhe disse: como é a gente sentir a dor do outro? Você sente a dor do outro? Do irmão? A Bíblia fala que a gente precisa, mostra para a gente ali que a gente precisa amar o irmão como a nós mesmos. Como a gente trata isso? Como que a igreja trata isso? Como que a igreja funciona nesse momento? Se a dor do irmão é a minha dor, tenho certeza mesmo? Porque é nessa hora que a gente precisa saber se a dor do meu irmão é a minha dor, sabe? Então a gente para analisar assim e fica pensando, como que eu sou igreja? Como é que eu lido com isso? Como é que é? Como que eu estou sendo? Como que a minha igreja me ensina a ser assim, a ser igreja? Então, antes de tudo, para a gente começar, eu fiz igual o Serginho, não fui no chat, mas eu, pesquisando nos livros do príncipe da pregação, eu já quero começar a mensagem já logo nesse vapo. E esse príncipe da pregação é um cara, tipo assim, sensacional. Já encomendei alguns livros dele para me poder estar mais aprofundado, porque todas essas frases que ele diz, Spurgeon, ele mostra para a gente na pregação dele. Todas essas mensagens estavam expostas nas mensagens dele, na pregação dele. E eu queria que, antes de eu começar a falar, porque como é a nossa igreja, como que você está sendo ensinado, como que você precisa ser ensinado a ser igreja, e a gente não vai numa igreja simplesmente para ouvir um bom louvor. E uma das mensagens dessa, que eu acho que eu troquei, eu queria que o bonitão ali colocasse para mim. Olha só que sensacional essa frase dele.
Não vá aonde tem um bom louvor, grandes palestras, linda arquitetura. Vá aonde o evangelho é pregado. A gente já começa nessa porrada aí. Porque às vezes a gente tem que pisar em ovos para poder pregar. Porque às vezes a gente tem que ficar pisando. Por que o irmão vai pensar? Como que o irmão vai sair daqui? Às vezes a gente fica um pouco meio inseguro, porque você vem à igreja para ser questionado ou para questionar? A gente vem à igreja para a gente aprender a ser a igreja, a fazer o quê? Eu vim para questionar ou para ser questionado? Como está a nossa vida? Como é que a gente anda? Como é que as coisas funcionam? Então, tem uma galera que só vai para poder questionar, mas não estuda, não lê, não pesquisa, não vai atrás. E aí, é muito simples a gente chegar numa igreja que prega o evangelho, que você vai ser próximo, que se você não der o seu dízimo, você vai se quebrar todo. Se for assim, eu estou lascado. Sabe por quê? Essa semana foi só vexame. É o teto caindo, é uma sogra batendo de carro, o genro tendo que pagar a porta, loja. E aí? Aonde está Deus nesse negócio? Aonde está a igreja nesse negócio dentro de mim? Mas tudo, sei lá, tem um propósito nisso. Talvez aconteceu isso tudo para mim me aproximar mais da minha sogra, a Fernanda aproximar mais dela. Isso a gente não quer. A gente quer, vai para lá para o seu canto, vem para cá. Mas se existe algo dentro de nós que a gente precisa entender, é que eu sou igreja, não aqui. É lá fora. E é por isso que essa igreja surgiu. Para os pessoal lá de fora, as pessoas que vão lá de fora. Não é especialmente aqui. A maioria das vezes você vai entrar aqui, vai sentar nesse banco confortável, vai tomar um bom café, mas a palavra não vai ser para você. E vou falar para você, de 0 a 10, talvez 9% você vai absorver só 1%, ou nada do que escutou. Mas, antigamente eu pensava assim, mas se servir para um, já está bom. Só que esse um lá fora abrange para todo mundo, né? A pessoa vai para casa, vai pensando. Aí o cara que está pregando aqui, ele também se coloca no lugar daquilo que ele está pregando. Que vai viver aquilo, se precisa viver, se precisa curtir aquilo. Então, olha só que interessante. Existe uma outra frase dele, de Charles Spurgeon, que ele diz assim, chegará um dia, no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os lobos. Forte, né? Não, mas eu falei justamente isso, para vocês entenderem e falar comigo que eu falei errado. Proposital, pega. Uma das coisas que vocês vão ver aqui sempre é alguém jogando uma piadinha sem graça, para saber se você está entendendo o que a gente está querendo falar. E eu não errei só porque eu errei, eu li isso daí mais de 1000 vezes. Bodes. Você vai na igreja, tem coach pregando, e não está te ensinando o que é realmente o evangelho. Você vai na igreja que tem muito som, iluminação, luz, agora, ação, um filme. E aí você fica entretido com a luz colorida, azul, amarela, porque tem todo o sentido. A luz amarela para tal, o vermelho para isso. Quem mexe com mídia sabe que há os tons de luz, que eu não fugi dessa escola aí, tá bom? Mas existe. E aí, por que a nossa igreja é do jeito que é? É porque a gente não quer um lugar de palco. A gente quer um lugar que as pessoas entram aqui e se sintam num lugar como se fosse sua casa. Eu poderia trocar todos esses bancos e colocar cadeira, um atrás do outro, vendo a nuca do outro.
Será que vai passar algum piolho ali na nuca do outro? Será que alguém vai ter alguma leprinha para poder questionar? Será que alguém vai ter um negocinho ali para questionar? Não, quando a gente está em círculo, porque tudo aqui na capela é proposital. Tudo aqui tem um sentido, talvez não faça sentido para você ainda, porque você não está dentro como deveria estar. Você está apenas, vamos ver como é que a maré vai rolar. Vamos ver como vai ser. Tá legal, tá confortável, tem ar-condicionado, tem café da manhã. Tem gente que vem aqui para tomar café da manhã. E tá tudo bem. Uma hora acontece de sentar, parar e ouvir de verdade o evangelho verdadeiro. E às vezes, porque às vezes eu já pensei que às vezes brinca de pregar o evangelho. A gente só pega e fala aqui e fica no ar e ninguém entende nada, porque ninguém quer entender nada. Sabe aquela história que, tipo assim, eu só vou entender, eu só quero entender o que eu quero entender, eu não quero mais... Sabe? E imagina assim, ó, alguém aqui passando uma luta assim, sabe? Estava assim, eu vi esses dias, até mandei para o Fernando, uma planta seca e uma na chuva. E essa planta seca se cobrindo. Foi até na internet que eu vi. E eu mandei para a Fernanda, falei, achei interessante isso daqui. Por quê? Porque a planta falou para a outra assim, eu não aguento mais, eu estou morrendo. Ela falou assim, experimenta deixar a chuva te molhar. Aí a pergunta é o seguinte, tem um monte de gente seco dentro da igreja, por quê? Porque não deixa molhar, não deixa a água, né, o Espírito Santo tomar você de uma certa forma, para que você seja encharcado da palavra dele e você vá para fora, ou vai para sua casa, ou vai para qualquer outro lugar para poder se esvaziar. A gente vem aqui, ouve, escuta e vou lá para fora. Não é aqui para dentro. De verdade, eu detesto discussões. Quem me conhece sabe, eu detesto discussões. Às vezes eu penso que é desnecessário, porque a maioria pensa como? Eu vou discutir porque eu sei mais que você. Cara, se você fizer várias teologias, se pegar várias coisas, você não fazer o que a mensagem, que a palavra diz para você fazer, o que Jesus manda você fazer, não adianta de nada, é só um conhecimento vazio. E às vezes você simples, como o João. O João já falou para mim, cara, eu não consigo, eu não tenho essa vibe de vocês, de poder pregar e tal. Alessandra também, mas eles pregam com testemunho, pregam com a família, pregam com a forma deles cuidar do outro. Isso que é legal. Então cada um tem o seu jeito, cada igreja tem o seu jeito. E cada igreja escolhe viver o jeito que ela quer. A gente escolheu viver isso daqui, assim, do jeito que é. A gente escolheu porque Deus colocou no coração de um cara, lá no outro lado do mundo, e que veio para cá para implantar esse modelo de igreja que não existe. A capela é uma igreja que não existe. A capela é uma igreja que a gente faz muita força para ela sobreviver. E aí você me pergunta, por que você está falando isso? Porque a gente veio num momento de uma série onde a gente pregou a verdade, falando a verdade. E aí a gente precisa falar para vocês da verdadeira raiz da nossa igreja. A gente precisa falar um pouco da cultura da nossa igreja, que a maioria de vocês talvez não saiba. Talvez poderia ter muita gente aqui hoje para ouvir isso. E você que não veio daí, escuta bem essa mensagem hoje, que talvez vai ser muito válido para você, ok? Então você para pensar e fala assim, por que questiona? Porque não sabe o que é igreja. Não sabe o que é sua igreja. Por que a igreja não sabe fazer isso, não faz aquilo outro, não tem encontro de homens, não tem encontro de mulheres? Essa semana que passou, teve uma roda aqui de mulheres conversando, assuntos importantes, e foi legal. Foi legal, foi importante. Mas não quer dizer que foi uma rede de mulheres. Foi uma conversa. Foi diferente de um chato amado discutindo as coisas. A gente pode se reunir com os homens?
Pode jogar bola, jogar videogame, nos conexões, ou qualquer outro lugar, na igreja, chegar aqui, trocar uma ideia, trocar um papo. A maioria das famílias estão destruindo porque não sabe como lidar com as situações. A igreja serve para isso. Entende? Olha que loucura a gente não saber como é que a igreja funciona, como é que a sua igreja funciona. Aí questiona o pastor, questiona o líder, questiona as pessoas. A igreja funciona dessa maneira, vai por esse caminho. Ah, eu não entendi. Senta com alguém que sabe, vai lá e se identifica. Até um dia que um meu brother falou assim, me pegou, falou assim, não vou falar o nome não. Você não tem na veia. Eu falei, não só que eu tenho, que eu vou rabiscar no meu corpo essa igreja, que nunca existiu e que a gente está fazendo força para existir. É uma igreja que você entra, não sabe quem é o pastor, não sabe quem é o dono, o único dono é Cristo. Aqui ninguém precisa, se líder não entendeu que a ordem de fazer as coisas não tem chefe, é lógico que tem alguém que dá a direção, mas não especificamente, tipo, faz isso aqui, faz aquilo outro. Por favor, você pode fazer? Esses dias, semana passada, a Alessandra pegou a hospitalidade e colocou uma camisa bonita para todo mundo usar. Top! Maneiro. Foi legal no evento. Muito top, teve ceia. Legal para se identificar. Mas tem coisas que a gente pega, se a gente pegar, a gente torna igualzinho às outras igrejas. Então, assim, nós somos diferentes, por isso agimos diferente. Não é que a gente não é de Deus ou não é de Deus. Você entende? Há uns questionamentos que a gente precisa viver. Washington, como que eu faço para me viver o verdadeiro evangelho? Faça o que Cristo mandou. Faça o que Jesus estava ensinando. Seja simples como Ele e às vezes tão bravo como Ele. E aí as pessoas não entendem, porque às vezes a gente prega aqui que Jesus não é legal, porque naquela época não foi. A gente está falando besteira. Para aquela época, ser crucificado não era um cara bom. Então, vamos lá, vamos ler, gente. Entendeu? Pegou a parada? Se alguém fala que, de uma certa forma, que as pessoas vão te passar o melzinho, eu sou um cara que eu sou assim, eu gosto de tampar tudo só com a peneira. Mas hoje eu quero ser um cara que eu nunca fui. Aí. Pelo menos hoje eu quero ser um cara que eu nunca fui. Beleza? Na outro domingo aí eu viro eu. Por quê? Porque Deus é amor, Deus também é justiça. Entendeu? Então, eu coloquei aqui uma coisa, ó, 76% dos pastores de uma pesquisa lá fora nos Estados Unidos, de uma grande igreja, pesquisou e olhou, uma igreja que eu sempre falo, galera, vamos comigo. Lá tem um modelo parecido com a nossa, e a gente está na frente deles há muito tempo. Só não tem 10 milhões de pessoas, por quê? Porque ainda não é o momento. Porque talvez pode subir para a cabeça. Talvez a gente coloque um monte de regra dentro de uma igreja. Entendeu? E baseado nas pesquisas deles, por exemplo, 76% dos pastores da sua igreja não sabe o propósito da sua igreja. Se eu perguntar para vocês hoje, você sabe qual é o propósito da capela? Qual é o propósito aqui dessa igreja, da sua igreja, que você hoje, né, que a gente fala que a gente não coloca membro justamente para não ser igual. E se você congrega aqui, do jeito que você pensa, que você fala, que eu participo, que eu vivo, que eu convivo, eu contribuo, eu faço, você sabe qual é realmente o propósito da sua igreja? Aí pegou. Por quê? Porque a gente quer ouvir a igreja, ouvir, mas não entender. A gente só quer vir à igreja e não ser questionado. A gente só quer questionar. E aí, enquanto muitos estão aí,
sendo uns animadores de plateia. É uma coisa que vocês vão ver aqui. A gente brincando, a gente rindo, falando até besteira, a maioria das vezes. Mas quando chegar aqui no momento de palavra, aí, se você tiver dúvida, você leia. Tenha dúvida? Pergunte para quem pregou. Questione para quem pregou. Entendeu? Vai lá, questiona, porque você tem livre, você é livre para perguntar. Eu não sou doido de chegar aqui agora e falar assim, o que vocês acham? Pode fazer pergunta, porque talvez não vou saber responder a sua pergunta. Mas o Fabinho é louco. O Fabinho é louco. O Fabinho, todo mundo começa a entreter com ele, e ele não, e tal, pá. Sabe? Então, eu anotei aqui umas coisas, é o seguinte. Por que eu sou uma igreja? Existe uma perspectiva bíblica da igreja e teológica da igreja. Aí a gente entra mais no profundo das coisas. Né? A palavra igreja vem da eclésia, que significa chamados para fora. A gente já começa por aí. Que significa chamado para fora. A igreja não é para dentro, é para fora. Entendeu? A igreja é para fora. Ou uma assembleia. Não é uma assembleia para discutir do negócio. Mas é para se reunir. E aí você se reúne aonde você acha que deve. Nos Conexões, por exemplo, a gente se reúne, conversa de tudo, sobre todos, a gente sabe identificar quem está passando por uma situação ou está precisando de alguma coisa. Sabe? É lá para fora. De acordo com as Escrituras, né, 1 Coríntios 6, 19, fala que a gente é o templo do Espírito Santo. Só que todo o contexto, existe todo o contexto por trás. Tudo é lícito lá no início, mas nem tudo me convém. Quem anda com as suas práticas, olha lá, cuidado. Por quê? Porque as suas práticas vão te levar, porque Paulo está falando isso, você é o templo do Espírito Santo. Aí tem gente que usa isso daqui, reverte tudo, porque você está acima do peso, você tem que cuidar do templo. Vamos lá, gente, tem coisas. O templo aqui, que você não é o tijolo, a parede preta, esse ambiente aqui. O templo é você, que você sai lá para fora, e as pessoas conversam com você, sabem que você tem algo diferente, que tem o Espírito Santo dentro de você, que você não precisa falar aqui, e a graça e a paz do nosso Senhor, que manto, terra, não precisa disso. Porque as pessoas vão olhar para você e vai dizer, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e ela pegou e falou assim, você é cristão? Eu falei, dizem que eu sou. Porque não parece, eu já vou assim, porque eu não quero parecer como um cristão. Pega essa aí para vocês, dorme com esse barulho. Por que você não quer parecer como um cristão? Porque eu sou para os caras de fora. O cara que estava lá, que eu encontrei, machucado, caiu de moto, ralado, o cara não é firme, o cara olhar para mim e falar assim, cara, você é o pastor da igreja? Dizem que eu sou. Não parece. Não parece. E olha que eu já falei algumas vezes aqui na igreja. Porque eu tenho, é porque eu quis. Agora virou moda para todo mundo. Não é. Esses dias estava um pastor, agora liberou na igreja, que pode fazer tatuagem. Espera aí, gente. A gente tem que saber se identificar. Agora, eu sou igreja para dentro da igreja? Eu não posso ser só correto aqui. Eu tenho que ser correto lá fora. Eu tenho que agir correto lá fora. Eu tenho que ajudar alguém lá fora. Eu tenho que armar o irmão lá fora. Aconteceu um acidente essa semana com a minha sogra. A moça da loja com problema emocional, tadinha. Ela estava pálida, tremendo. E aí eu falei,
perdoa nós, porque aconteceu o que a gente não esperava. Perdoa a gente, desculpa, por favor. A gente vai arrumar, vou arrumar tudo, o cara está ali, já vai fazer. Eu falei, ó, a gente ora a Deus, a gente pede para Deus, a gente faz as nossas orações e às vezes Deus não atende. Ou por que as coisas acontecem? Não é porque você saiu fora do padrão, é porque às vezes tem que acontecer, gente. Sabe? Então, eu preciso ser igreja com essa mulher, porque não foi eu que causei o problema, mas eu fui lá para resolver o problema. Aí que eu te falo. A gente precisa reclamar com pessoas que vai resolver o seu problema. Então, se nenhum daqui consegue resolver o seu problema, você vai lá falar com Deus. Ó, diálogo com Deus. A oração simplesmente é um diálogo com Deus direto. É uma conexão com você e com Deus. E nem sou eu que vou pregar sobre oração, é Fernando. Aí já é um outro papo. Porque aqui, cada um que prega, prega diferente do outro. Já pensou se eu pregasse igual o Luan? Não pregava. Já pensou se eu fosse falar com o melhor, vou falar para ele dar uma enchidinha. O melhor comunicador da capela. Aqui, ó. Ele fica bravo comigo. Não é só uma brincadeira, isso é verdade. Tem a Karina, tem outros aqui, tem a maioria aqui. Eu sou o pior deles. Mas assim, existe, eu não sou igual o Igor, eu não sou igual a ele, eu não sou... Sabe? Só que aí entra também o egocêntrico, né? Aí entra o ego. Lembra lá dessa historinha aí? Porque aqui tem que ser melhor que todo mundo. Aqui ninguém vai ser melhor que todo mundo. Pegou? Se isso, você se identificar que você é melhor do que o outro, esquece, meu irmão. Aí eu vou no que o Serginho falou. Aqui não é para você. Aqui não é lugar para você. Por quê? Porque a gente vive uma igreja que a gente faz força para continuar. A gente vive Atos 2:42, onde a gente tem esse momento de que a gente ora, reparte e ensina. Se você está com dificuldade de alguma dessas, chega mais próximo, tenta entender como é a sua igreja que funciona. Eu demorei para entender no início. E hoje as pessoas olham para mim, porque às vezes eu sou mais assim maleável. Ah, você não entendeu. Entendi. Entendi tanto que eu estou falando para você hoje. Porque existe uma expectativa. Olha só, na visão, a igreja não é um prédio de tijolo, mas é, sim, a própria pessoa da comunidade de fiéis. Vamos lá. É uma essência de fé que consiste na sua consciência e nas suas ações. É daqui para fora. Não é dali para dentro. Entendeu? A gente tem que pegar daqui e levar lá fora. A gente tem que encher os nossos baldes e lá fora. A gente tem que ser como uns... Como é que chama? Os borrifador. É um contaminador, exatamente. A gente precisa contaminar as pessoas lá fora. Como que a gente faz isso? Sendo você mesmo, mas cheio do Espírito de Deus. Olha aí que doideira. E ninguém precisa saber como que você é, como que você vive. Só você. Você já vai se identificar. Quando você está com a galera do surf, a galera sabe que você segue uma linha de raciocínio. Ou não? Ficou quieto. É. Como é que é você lá fora? Como que eu sou lá fora? E vou dizer, eu sou muito conservador. E às vezes pesa, porque eu gosto de uma igreja para quem não gosta de igreja. Então, por que agimos de forma diferente aqui? Justamente porque nós somos para fora. Por que não fizemos como as outras igrejas? Porque a gente é para fora, não é para dentro. Agora imagina hoje, cada um de vocês falando, existe uma igreja que vai te falar a real, que vai mostrar para você um caminho, que vai abrir a sua visão, a sua mente,
para você enxergar o óbvio. Imagina. Então, existe essa perspectiva. Então, aí, vamos lá, filosoficamente falando. Filosoficamente falando, quer dizer que você é uma igreja. Aí, olha só. Tá? Que você é uma igreja que pode significar que você é um santuário, tá? Interno de valores. E aí, cada indivíduo possui uma crença. Aqui dentro tem várias pessoas que têm uma crença. Tá? Você acredita no que você é, mas você está aqui, isso que é importante. E uma hora Deus vai falar para você, ou vai te mostrar o caminho, a forma de você lidar com o que você pensa. Cada um tem os seus princípios, cada um tem uma ética própria. E aí, a sua mente e o seu coração vai apontar para o caminho, para a verdade. Tá? E aí, você vai ver qual é o verdadeiro para mim, qual é o verdadeiro sentido para mim estar numa igreja, viver uma igreja. Qual é esse verdadeiro sentido para mim? Faz sentido essa igreja? Para fora ou para dentro? Essa semana, também me perguntaram para mim por que o nome da igreja chama capela. Pode parecer besteira, mas já identificaram a nossa igreja como uma capela mortuária. Já vieram aqui, gente, achar que aqui, porque o mapa da capela, aí já chegaram a gente aqui para poder ver lá. Estou te falando sério. Que chama capela. Aí já perguntaram para mim se a capela era uma igreja cristã ou uma igreja católica. E aí a gente tem que explicar. Agora, aí, de novo, você sabe por que é capela? Capela é igreja. Capela significa um lugar de reuniões. É um lugar onde todo mundo se reúne. A capela mortuária vai estar lá, reunir todo mundo lá para velar uma situação. Aqui a gente vai velar a palavra. Aqui a gente vai entender a palavra. Aqui a gente vai compreender o que é para verdadeiramente ser um homem, uma mulher, segundo o coração, a vontade de Deus. Eu preciso vir para me poder ser uma pessoa melhor. Entendeu? E aí perguntaram para mim assim, beleza, agora eu entendi o que é capela. É uma igreja. É uma igreja. Capela, lugar pequeno, lugar de reuniões. Isso. E aí perguntaram assim, qual é a linha de raciocínio que você segue? Nós. Qual é a linha de raciocínio que a gente segue? Arminianismo, calvinista. Qual a linha de raciocínio que você segue? E aí eu viro para a pessoa e falo assim, olha, a nossa igreja é cristocêntrica. A gente faz o que Jesus falou e o que Jesus ponta para nós, que a vontade de Deus é essa. Mas a gente tem um bom pé no calvinismo. Não que somos. A gente é uma linha bem próxima. Por quê? Porque a gente segue uma linha. Mas a gente, se você perguntar, a gente somos cristocêntricos. Ah, você não acredita? Não, olha só, a gente segue uma linha de raciocínio porque a gente vive uma igreja simples. Simples quer dizer que não é complicada. É simples. Pegou? Então, quando alguém perguntar para você qual é a sua linha de raciocínio da sua igreja, fala assim, ó, a nossa igreja é cristã e a gente é, entendeu? Uma igreja reformada.
Talvez agora você está sabendo como é que é a igreja. E eu acho que é bom a gente sempre falar da nossa cultura, que às vezes a gente pega, a gente não fala. A gente fala no DNA, mas nem todo mundo passa pelo DNA. E às vezes a gente tem que falar aqui, como agora. Por quê? Porque a gente passou por uma série de mensagens, a gente vai passar por uma série de mensagens, e as mensagens vão ser pregadas por cada uma pessoa diferente, com um raciocínio, uma ideia diferente, que vive diferente, que anda diferente, que come diferente, e que tem uma vida diferente. Mas todos somos irmãos. Todos vivemos segundo o que a palavra nos diz. Por quê? Porque se alguém seguir fora disso daqui, não dá. Não dá para pregar. Por que é difícil eu chamar alguém de fora para poder pregar aqui? A gente tem vários pregadores bons aqui da capela. E aí eu tenho que tirar dinheiro da igreja que não tem para chamar outra pessoa para vir para cá? Pelo amor de Deus. Não dá. O que é isso, Astro? Falei para vocês que hoje eu vou ser um cara que eu não sou. E aí tem uma outra perspectiva, né, de um propósito e a comunidade. Para que você serve? O que a igreja é? Eu me lembro que quando a gente começou aqui, o Pedro, que fundou a igreja aqui, ele chegou e falou assim, a gente podia asfaltar a rua, melhorar a casa dos vizinhos. Até hoje eu sofro com isso, porque os vizinhos ficam me cobrando para eu poder pintar a casa dele. A culpa é sua, Pedro Alexandrino. Ainda bem que o irmão ali pintou a frente ali da casa dele. Graças a Deus. Por quê? Esse é o trabalho da comunidade. Essa semana mesmo a gente estava sentado conversando, e aí várias ideias que a gente tinha que fazer como comunidade, tudo. Mas se você tem a ideia, não joga para mim não, poxa, vai lá para fazer. Tem muitos BOs para mim. Entendeu? É esse o verdadeiro sentido de ser igreja como comunidade. O nosso desejo é que a gente sirva ainda mais ao povo. Para isso, a gente precisa entender que a contribuição tem que ser boa. Aí a gente precisa entender que as coisas precisam ser mais maleável e mais, como é que eu vou te falar? Mais leve. Não pode ser pesado. Você entende? Então, é mais fácil a gente ter um sermão silencioso, só ouvir o que você está passando, que outras pessoas estão passando, do que a gente debater, discutir. Não estou dizendo que é ruim, mas talvez, dependendo da discussão, você mata a pessoa. Ela toma ódio da sua cara. Ela toma raiva de você. Nunca mais vê você com o seu... como deveria. E aí, tem que levar no psicólogo, para a raiz, para poder tratar. O emocional. Porque fica abalado. Olha só, isso que é o negócio. Então, aqui eu vejo isso. Não sei vocês, tá? Mas tudo aqui é intencional. É 3 louvores, às vezes 4. Aí vem um aqui e fala da contribuição. Aí tem a galera da hospitalidade, Alessandro João. Tem a galerinha da música, ali do som. Tem as tias que atendem lá as crianças, os adolescentes. Tudo funciona. Olha que legal. E ninguém tem um chefe. Mas o dia que precisar ser cobrado, aí tem que ser cobrado. Aí eu tenho que botar uma outra pessoa para cobrar, porque eu não sei cobrar. É um defeito meu. Por quê? Vocês querem que eu seja como hoje? Não. Espera aí. Pega leve. Sabe por quê? Porque quando aí a gente pega um verdadeiro evangelho, a gente precisa viver o verdadeiro evangelho. E aí, por isso que tudo aqui é proposital.
É você chegar aqui e ter uma experiência com Deus, não com luz e som, foco. Com Deus, é você e Deus. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente vive Atos 2:42. Se você não leu ainda, está lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e das orações. É um conjunto de coisas. Sabe? A gente tem algumas frases ali fora que eu coloquei, que às vezes as pessoas me perguntam, por quê? Porque são pensamentos como esse. Se todos participarem de tudo, é o resumo de Atos 2:42. Se todos participarem de tudo, ninguém vai ter falta de nada. Entendeu? Então, esse é o lance de tudo, de ser igreja e de ser capela. Por quê? Porque existe uma outra mensagem, bota aí para mim, fazer por favor. Porque esse cara já, tempos, tá? Mais de 130 e poucos anos atrás, ele já falava, já dizia, um dia será necessário usar um microscópio para encontrar um grão do evangelho em dezenas de sermões. Caraca. Você escuta tanta coisa. Talvez você vai escutar bobeira aqui. Mas a maioria das vezes a gente está tentando mostrar algo que você ainda não enxergou e se identificou. Pegou a visão? Então, um dia, esse cara, sensacional. Por isso que ele é chamado o príncipe. Eu acho que até exaltou demais ele, mas é uma frase muito boa. Entendeu? Você imagina chegar aqui, o Igor chegar aqui para pregar a semana que vem. Está chegando aqui o príncipe das pregações, né? Aí fica igual um baiacu, né? Grandão. Assim. Mas tem gente que acha que é anjo, arcanjo, que ele é intocável. Não, tem que ter acesso direto com qualquer um. Outra coisa, já imaginou por que a plataforma aqui, a gente não chama de púlpito? A gente chama de plataforma, e é baixa, justamente para a gente ficar no mesmo tamanho, porque quem está pregando aqui, todo mundo aqui é mesma coisa. Mesma coisa. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Repito, quem achar que é melhor do que o outro, esquece, você está errado. Não está certo. Esquece, revê o seu conceito de igreja, que está errado. Tá? Porque a gente precisa analisar isso bem direito da nossa vida. Então, eu quero concluir aqui que se você é considerado uma igreja, porque a conexão é maior, porque acontece contigo primeiro. Tá? Começa dentro de você. E não fora. Começa dentro. A igreja começa dentro. Não fora. Você vai lá para fora, levar o que está aí dentro de você para lá para fora. Mas não é do jeito que você acha. Eu tenho que ser uma igreja que alcança todas as pessoas. Tá certo? É como se a gente tivesse um DNA e a gente precisa ir para outra igreja, a gente precisa se acostumar com aquela igreja. Já chegou vários pastores aqui querendo que eu mudasse toda a estrutura da igreja. Eu não vou mudar algo que eu faço força para ser. Não vou. De jeito nenhum. Eu acredito nesse projeto de Deus chamado Capela. E, através disso, alcançou muitas pessoas. Já passaram muitas pessoas, dezenas de pessoas aqui. Eu ia falar dezenas de milhares, mas é muito, né? Exagero. Mas passou. E a maioria delas pensam diferentes.
Agora, eu preciso ser igreja aqui dentro da igreja, preciso ser igreja lá fora. Mas se um dia você não vir na igreja, alguém vai cobrar de você? Aqui não vai ter cobrança. Aqui a gente não vai ligar para você que você está atrasado com o seu dízimo, até porque a gente não fala. Aqui a gente vai falar com você porque você está sumido da igreja. A gente vai falar, estamos sentindo falta de você, saudade de você. E aí todos os pregadores precisam seguir essa linha de raciocínio. Me pegou? Ó, eu estou sentindo falta de você. Saudade de você. Porque a gente é uma família. Ainda somos pequenos. Mas se a gente distribuir esse amor de Deus, essa vontade que a gente tem de ser igreja, com a nomenclatura capela, para quem não gosta de igreja, abrange o mundo inteiro. Existe uma frase chamada, num filme aí, A Lista de Schindler, que quando o Schindler estava lá, salvando as crianças lá, o contador dele, ele dá um anel para ele, que está escrito lá em Itaú, não é Itaú, é Itaú. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. O nosso propósito como igreja é baseado mais ou menos assim também. Porque se eu consigo levar o verdadeiro evangelho para você, você consegue levar para outro. Você consegue passar para outro. Você consegue passar para outro. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por o Senhor me conceder esse momento como igreja. Oro para que todos que estão aqui, que assistam essa mensagem, que não seja somente confrontado, mas que a sua mente, a sua visão, o seu ouvir, o seu falar, até mesmo respirar como igreja, seja diferente. Porque queremos viver uma igreja que, por mais que a gente faça força, vai chegar um dia que a gente não vai fazer tanta força assim. Porque a gente está caminhando. E a igreja, como eu sempre falo, a igreja, a capela, não somos para nós, praticamente. A gente está instruindo os mais novos a poder viver um modelo de igreja, viver uma igreja que vai fazer diferença, Deus, no mundo. Vai fazer diferença na vida dela. Então, Pai, obrigado porque o Senhor me concedeu essa graça de poder estar aqui servindo junto com meus irmãos. Servindo junto com eles, fazendo força com eles, vivendo essa experiência com eles, boa, ruim, estamos aqui, firmes. E que o Senhor nos ajude, nos dando sabedoria para lidar com situações, lidar com as adversidades, lidar com tudo que possa surgir. Então, Pai, muito obrigado que o Senhor nos dê uma semana abençoada, cheia da tua graça, cheia da tua presença, e que nós possamos ser pessoas melhores. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, galera, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Boa semana. Uma semana de boas notícias. Amém?